Fala, meus investidores de longo prazo prediletos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E esse vídeo é mais um vídeo educativo, onde eu vou mostrar na prática como que você pode usar um conceito que é muito utilizado em administração de empresas, até mesmo em propaganda e marketing, né? Que é análise SWOT. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar duas análises na prática que vão te dar uma luz muito grande como que você faz para analisar a perenidade de uma empresa, quais são as fraquezas e quais são as coisas fortes que essa empresa tem, tá bom? Já pedi para você deixar aquele like maroto aí, quando você deixa o like você ajuda muito o canal a continuar crescendo, comentar, você já utilizou ou está aprendendo agora o que é análise SWOT e pedir para você que está assistindo o canal pela primeira vez, se inscrever aí. Quando você se inscreve, você recebe notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos primeiro aqui falar o que é análise SWOT, né? Também conhecido como FOFA, né? Que é um termo mais abrasileirado aí, que fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa, tá? Então, também conhecida como matriz SWOT dentro da gestão do desempenho empresarial, a análise SWOT é uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo úteis que uma empresa tem ao seu dispor para entender o ambiente em que está inserida e criar uma base de informações necessária para planejar seu futuro. E aí você fala, pô, então só a empresa consegue fazer? Não, você é investidor, você que vai analisar a empresa, você, obviamente, quem está dentro da empresa consegue ter uma gama muito maior de informações, né? Mas você, investidor, consegue sim identificar fraquezas, oportunidades, forças de uma empresa tranquilamente, tá? Então, o termo SWOT é um acrônimo para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que quando traduzimos para o português, temos a sigla FOFA, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, aqui nesse quadradinho nós temos as fraquezas, né? Que são fatores positivos, onde você tem a força, e oportunidades. Fatores negativos, que é onde você tem fraquezas e ameaças, né? Então vamos passar um pouquinho, uma por uma. Lembrando, fica até o final do vídeo que você vai ver uma análise prática. Não pula o final do vídeo, senão depois vai ficar confuso de você entender, tá? Então é importante você entender as perguntas que você tem que fazer para poder identificar uma força, uma fraqueza, uma oportunidade, uma ameaça. São algumas perguntas básicas aí que vão te ajudar muito. Então, falando sobre forças, né, como o próprio nome diz, nesse quadrante devemos elencar todas as forças, as vantagens internas da empresa em relação aos seus concorrentes, né? E algumas perguntas vão te ajudar nisso aí. Então, quais nossas melhores atividades e processos? No que aquela empresa é muito boa? Qual que é o core business dela, né? Quais os nossos melhores produtos? Então, um caso bem emblemático da própria Hypera Pharma, que era IP Marcas, né? E ela tinha um monte de produto que era inútil, que trazia muito mais prejuízo, né? Tinha uma parte operacional tinha muito mais custos do que a parte farmacêutica. O que a empresa fez? Ela fez provavelmente, né, deve ter feito uma análise SWOT e viu que esses melhores produtos tinham muita vantagem sobre aqueles produtos que eram ruins. Então o que ela fez? Tirou os produtos e focou naquilo que ela é boa. E muitas empresas fazem isso ao decorrer dos seus processos, né? Quais nossos melhores recursos? Então, quando fala de recursos, você pode falar de ativos imobilizados, ativos intangíveis, mas quais são os recursos que essa empresa tem que diferenciam ela do mercado, né? E qual a maior vantagem competitiva? Então, quando você fala, por exemplo, você pode imaginar uma empresa de vários setores. Quando você fala, por exemplo, de uma Ambev, qual que é uma vantagem competitiva da Ambev? É o ganho em escala que ela tem, né? Por ela já ter o maior market share, então ela consegue chegar em lugares que outras cervejarias têm dificuldade de chegar, né? Então é uma vantagem competitiva, e você tem várias empresas que têm diversas vantagens competitivas, né? A Unipar Cablocoro tem um oligopólio, a B3 tem um monopólio, é uma certa vantagem competitiva. A própria Hypera, que eu acabei de falar, ela tem alguns medicamentos onde ela possui a patente, então a patente também é uma vantagem competitiva. Então essa talvez seja a pergunta mais importante do lado das forças, né? Eu considero vantagem competitiva, não que essa vantagem vá durar para sempre, mas ela, sem dúvida nenhuma, tem uma grande, como o próprio nome diz, uma grande vantagem competitiva em cima das demais, tá? Falando de fraquezas, né? Então aqui nós temos o oposto de força. Então nesse quadrante a gente precisa levantar quais as principais desvantagens internas da empresa em relação às empresas concorrentes. Então, de forma bem sincera e honesta, é preciso saber quais são as fraquezas da organização que prejudicam de alguma forma o negócio. Aí tem algumas perguntas também para te ajudar. Então, nosso pessoal está devidamente capacitado? Aí você, como cliente, né, você, ou como investidor, você tem que fazer a pergunta, ou você pode pesquisar referente como o atendimento daquela empresa, etc. É uma forma de você saber. Nossas matérias-primas são de qualidade? Nossos processos são confiáveis? Conhecemos nossa concorrência? Então, do lado das fraquezas, essas perguntas aí são essenciais. É um pouquinho mais difícil, normalmente quem está interno
possui mais gama de elementos para poder dizer quais são as fraquezas da empresa, mas quem está fora também, o investidor consegue, talvez não com tanto detalhes, mas consegue também identificar esse quadrante aí de forma bem tranquila. Aqui do lado positivo já começamos a falar de oportunidades, né? Então são as forças externas que influenciam positivamente o negócio, os aspectos com potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Por serem fatores externos, não temos como influenciar esses aspectos, porém é extremamente importante conhecer cada um deles, né? Então, algumas perguntas aí de oportunidades. Alguma política pública de ampliação de crédito que possa alavancar as vendas? Então, se fosse um banco, por exemplo, é uma boa pergunta a se fazer. Ou uma própria incorporadora, setor de construção, né? Alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar? Algum evento esportivo ou cultural na região que possamos aproveitar? Então, a empresa ela tem que olhar, ou o investidor, né? Quais são as oportunidades que aquela empresa tem? Isso aqui para uma small cap faz muito mais sentido, né? Essa questão de oportunidades, uma vez que a small cap ela pensa em cada vez mais expandir, né? Crescer e ganhar escala. Então, é uma forma também da empresa e do investidor ver qual a oportunidade, tanto setorial quanto a oportunidade, olhando as concorrentes, que elas fazem, que você pode fazer melhor, para você poder ampliar aí, ter oportunidades e continuar crescendo, né? Ameaças, essa aqui também é muito importante. Quando você fala em ameaças, você olhar para ameaças, e aqui eu acho que tem muito do investidor, tá? Mais do que da própria empresa, o investidor tem capacidade de analisar as ameaças da empresa de uma forma bem, eu diria até fácil, tá? Eu usei o análise SWOT junto com as 5 forças competitivas de Michael Porter. Já tem um vídeo onde eu falei sobre essa forma de identificar empresas perenes também. Vou deixar o card aqui, se você quiser voltar e assistir esse vídeo. Ele é muito importante, para mim é um dos melhores vídeos do canal, mas enfim. Quando você identifica ameaças, você consegue verificar a perenidade daquele setor, daquele business que a empresa tem, né? Foi assim que eu evitei de comprar Cielo, por exemplo, quando ela custava R$30. Eu vi que tinha muita ameaça, não tinha barreira de entrada, eu não via vantagem competitiva, né? Não via poder de barganha com fornecedores, mas o quadrante de ameaça para mim ele era muito gritante, ele gritava na minha cara assim, ó, isso é rolo, né? Não é que é rolo, a empresa é boa, mas o business como um todo, ele não via perenidade nele, não via barreiras de entradas, né? Não via vantagem competitiva. E aí, não foi sorte, né? Isso é análise, é o que todo investidor tem que fazer, é por isso que a gente traz aqui esse tipo de vídeo para poder te ajudar, não só ficar seguindo diquinha de amigo, diquinha de influenciador, né? Vamos assistir esse tipo de vídeo, vamos compartilhar com os amigos esse tipo de vídeo, porque vai abrir a mente da pessoa para poder realmente passar a ser um analista, né? Tem muita gente que fala, vamos olhar aqui um simples análise, né? Olha lucro, olha a dívida, acabou. Tem lucro? Tá bom. Não é bem assim. A Cielo durante muitos anos só teve lucro, né? E agora? Então não é só olhar lucro, olhar passado. Não é analisar ações, não é só olhar passado. É claro que existe um efeito Linde nesse caso, né? Que empresas boas tendem a continuar boas e empresas ruins tendem a continuar ruins. Isso é fato. Mas existe aqueles casos fora da curva, que a empresa é boa e começa a ficar ruim porque você simplesmente fecha o olho e não faz uma análise mais detalhada, tá? Bom, mas voltando para ameaças, qual que é o aspecto negativo, né, com o potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa? Ou seja, ele é o oposto das oportunidades. As ameaças devem ser tratadas com bastante cautela, pois podem prejudicar não apenas o planejamento estratégico da empresa, mas também os resultados, né? Então, você pode perguntar algumas perguntas como cenário econômico, né? Alguma nova política de tributação pode afetar nossa margem de contribuição? A variação cambial pode tornar inviável a importação de matérias-primas? Aqui, bastante cuidado com empresas que exportam, né? E também empresas que importam matéria-prima. E algum grande concorrente entrando, há algum grande concorrente entrando no nosso mercado? Aqui, quem tivesse feito essa ameaça e feito essa pergunta na época da Cielo, talvez também tivesse feito igual e evitado, né? Mas, enfim, esse quadrante aqui para mim, acho que ele é o mais importante dos 4, mas todos em conjunto, né, formam uma coisa bem bacana. E aqui vou mostrar na prática, né, um modelinho de positivo e negativo, né, olhando ali as vantagens e desvantagens. Então, no caso positivo aqui da Ambev, né, então é líder de mercado, né, o market share de 60%, acho até que está um pouco menos agora, mas está por aí. Portfólio diversificado para todos os níveis de renda, líder nacional em cerveja puro malte e artesanais, altas margens permitindo enfrentar a concorrência com preços mais agressivos e balanço resiliente com
a alta reserva e caixa. Então isso aqui é a força da Cielo, né? É a força que ela tem. Oportunidades que ela tem: principais concorrentes com dificuldades para passar pela crise, né? Então ela pode, como ela tem um caixa muito grande, os bares fechados, mas mesmo assim ela tem um caixa para suportar, os concorrentes já não vão ter tanta facilidade, vão sofrer um pouco mais, isso é uma oportunidade para ela. Empresa reconhecida por suas iniciativas de sustentabilidade, é fato, né? A gente viu a Ambev doando bilhões aí, bilhões não, né? Doando milhões, doando álcool gel e etc. Então isso também é uma coisa boa da empresa. O Brasil ainda não consome bebidas alcoólicas, havendo espaço para crescimento de mercado. Quer dizer, quase 50% da população ainda não consome bebidas alcoólicas, então há um espaço de crescimento aí, né? No negativo, né? Tendência crescente no custo dos produtos vendidos, né? O CPV. Margem decrescente desde 2012, vem perdendo margem aí, né? Dependência de commodities, as quais possuem alta volatilidade de preços, né? Então milho, ela tem essa dependência de commodity que também afeta, sem dúvida nenhuma, aí também as margens da empresa. Aumento da concorrência tem pressionado suas margens, né? Então ela vem perdendo um pouquinho, mas vem perdendo um pouquinho de market share, sim. A cervejaria Petrópolis, Heineken, principalmente a Heineken, né, uma concorrente dela, vem babando aí para querer tomar a market share da Ambev. Quando você é o líder com mais de 50%, você tem um alvo nas suas costas, não tem jeito, né? Condições econômicas da Argentina são um risco para a estabilidade dos resultados, isso é fato, a gente até consegue já identificar isso no próprio balanço da empresa. Percepção de qualidade das marcas Core, né, Skol, Antártica, Brahma, é um desafio forte, é um desafio, né, porque assim, quando você vê as pessoas falando, né, eu não gosto da cerveja da Ambev, etc, tal. Ela tem as marcas premium, mas as marcas Core dela, realmente, tem gente que critica, né. E forte dependência de renda disponível para crescimento da demanda, tá. Agora da Sanepar, né, lucro líquido e dividendos crescente nos últimos anos, ponto positivo aí, né, a força dela. Ótima geradora de caixa, melhores margens, indicadores de endividamento e rentabilidade em relação às principais empresas do setor, né, Copasa e Sabesp. Então, comparado às outras duas, ela é melhor tanto em preço, quanto em qualidade, quanto em geração de caixa, quanto em dividendos. Então, isso é muito bom. Oportunidade: negociada a múltiplos mais descontados em relação aos principais players do mercado de saneamento. E contratos de concessão com vencimentos em 20 anos garante a geração de receita nos próximos anos. Negativo aqui, a grande participação do Estado do Paraná na estrutura societária, então é uma estatal, né? Alta exposição da dívida ao dólar, alta concentração da receita em 10 municípios do Paraná, e apesar de controlada, a dívida líquida com tendência de crescimento. Então, aí, fraquezas, né? Crise hídrica no Paraná, pouco espaço para crescimento no Estado, sem que haja redução da rentabilidade. Variações cambiais são um risco à estabilidade da dívida, e marco regulatório, né, o marco zero aí, aumenta a competição no longo prazo devido à obrigatoriedade de licitação, né? Então pode, sei lá, de repente vir outra aí empresa e querer tomar a parte que ela tem lá no Paraná. Difícil, mas pode acontecer. Da mesma forma, ela também pode querer expandir e querer aumentar aí a sua participação. Eu deveria até ter colocado isso como oportunidade, né? O marco regulatório, eu entendo que ele também pode ser um risco, mas ele também pode ser uma oportunidade. Deveria ter feito isso aí e colocado ele dentro, tirar de ameaças, deixar em ameaças, mas também colocar em oportunidades, tá? Então, nesse vídeo foi isso. Nós aprendemos aqui o que é uma análise SWOT, como que você pode utilizar uma análise SWOT na prática, né? Na prática, para poder melhorar a sua forma de analisar, né? E chegar a resultados como esse, né? De poder identificar ali quais são as vantagens competitivas que a empresa tem, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas, né? Quais são as ameaças, e assim ter uma análise mais assertiva e ter boas ações para você carregar aí para o longo prazo, tá? Esse tipo de conteúdo tem no meu curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito mais completo, né? Uma aula muito mais longa, com muito mais, por exemplo, só de análise de empresa eu devo ter feito umas 8, né? Fiz de Energias do Brasil, fiz um monte. E deixei lá para os alunos para eles poderem ter uma gama melhor de material para poder estudar. Mas eu também trago aqui no canal muito conteúdo gratuito para vocês, né? Para poder incentivar cada vez mais que os investidores sejam investidores, né? Nada contra quem especula, mas bolsa não é cassino, né? E a gente viu a capa da Veja aí, né? Que saindo sobre day trade. E meu sonho é que um dia saia uma capa falando algo positivo, falando como investidores, né? Não precisa nem ser buy and hold, falando como investidores, como a população brasileira aí está
aprendendo a investir, né? Está aprendendo a construir um patrimônio. Então um dia a gente chega lá, né? Devagarinho nós chegamos lá, tá? Então já pedi para você deixar o seu like novamente, comentar se você utiliza análise SWOT, se você está conhecendo agora esse termo, se inscrever no canal e, se possível, se puder indicar para algum amigo, se você também tiver interesse de aprender do básico ao avançado, né? Então no curso tem aula de valuation, como que eu escolho small caps, como que eu escolho empresas de dividendos, como que você analisa um balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa, etc. Um monte, tem mais de 90 aulas, né? E 50 horas de conteúdo, diversos bônus aí também, tá? E por um preço de Black Friday aí que você simplesmente não vai encontrar no mercado com a qualidade e esse custo-benefício que eu ofereço, tá bom? Então nesse vídeo é isso, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até breve.